informação. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para uma entrevista, sua primeira entrevista aqui na Rádio Cultura de Timbó como presidente da Câmara de Vereadores. Afinal, o Carlos Adriano Krieger, o Ito, foi reeleito vereador aqui na cidade de Timbó e juntamente aí com mais 8 vereadores estão compondo essa nova composição, então, da Câmara de Vereadores de Timbó, e logicamente que foi necessário no seu primeiro dia a eleição da mesa diretora, mesa que conduz os trabalhos da Câmara de Vereadores. Então o vereador Ito foi eleito presidente, o vice foi o Clauder e como secretária a Thelma, né, dessa chapa. Teve uma outra chapa que se inscreveu também para concorrer aí como chapa para a mesa diretora, que foi composta pelo Fabrício, pelo Jonas e pela vereadora Deda, e por 6-3, então, a chapa composta pelo Ito, pelo Clauder e pela Thelma foi eleita para essa primeira gestão da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Timbó. Informação essa que já circulou, você certamente já teve acesso, mas agora vamos conversar então com o Ito. Muito bom dia, Ito, obrigado por ter atendido aí nosso convite. Bom dia aos ouvintes e às pessoas que também nos assistem nas redes sociais da rádio e a toda a população. Tudo bem, Ito. Novo mandato, a gente já conversou sobre isso, né, no ano passado, sobre a eleição e sobre as perspectivas, mas agora uma nova perspectiva se abre para você, afinal você é o presidente da casa. O que isso traz de responsabilidade para você? Sim, é uma nova experiência, né? E a gente vê como positiva, visto que a gente já está há 8 anos junto ao Legislativo timboense, então conhecemos bem os trabalhos da casa, e isso de forma oficial, porque oficialmente, assim, extraoficial, a gente já participa da Câmara ali desde 2008, então são 16 anos dedicado à vida pública, né, aos trabalhos da Câmara e às solicitações das pessoas junto ao Legislativo, né. Com certeza é uma responsabilidade muito grande, existe um orçamento que essa Câmara possui, que dá mais de 3 milhões, nós temos diversos pequenos problemas que nós precisamos resolver na própria Câmara de Vereadores e conduzir o andamento dos trabalhos, né, que a gente representa a Casa Legislativa e também cuida dos trabalhos para o bom funcionamento da casa, né, com os servidores, contratos e tudo mais. Tudo bem, essa mesa diretora ela é composta por você como presidente, Clauder Gaik como o vice-presidente e também a vereadora Thelma, que vai ser a secretária. Isso. Existe, porque o tempo desse mandato é de 2 anos. Exatamente. 2 anos. A eleição ela ocorre por 2 anos, sendo que o presidente, quando ele quiser sair do cargo por livre e espontânea vontade ou até por um acordo, certo, ele tem essa liberdade para fazer a qualquer momento. Inclusive, no início de 2020, no início dessa legislatura que passou, bati bastante forte em cima dessa questão do acordo e nesse meio tempo a gente mudou de ideia. Mas você foi privilegiado? Sim, e não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu já perdi a presidência da Câmara por cada coisa besta que essa questão de fazer um acordo em conceder 1 ano para outro vereador é dos males o menor. Feio, chato fica você trocar um voto desses, muitas vezes para assumir uma secretaria, para benefício próprio, para poder receber um salário maior. Mas não é o que foi feito. E a nossa composição ali está com os 4 vereadores do PL, todos no seu cargo, e ainda conseguimos agregar juntamente a Thelma, do Novo, e também o Jonathan, do PSDB. Que foram os que votaram a favor dessa chapa. Exatamente. Mais os vereadores do PL, claro, né, que votaram a favor da chapa também. E, inclusive, a gente teve um enrosco aí na Câmara de Vereadores justamente por conta de acordo, né, não cumprido. Exatamente. Na última legislatura. O mais feio do que fazer acordo, não sei, nem hoje em dia a gente já pensa que não é tão feio assim,
Porque na vida pública, aquele mundo utópico, onde que tudo funciona perfeitamente, a gente sabe que não funciona, nem a nível municipal, nível estadual, nem federal, nem muito federal. menos, né? Lá, quanto mais alto o nível, pior é de controle, então... E bem lembrado, o pior de tudo é quebrar esse tipo de acordo. E a gente tem um acordo de cavalheiros, juntamente com uma dama, de que sim, ano que vem ela será presidente, sim, sem problema nenhum. E nós vamos trabalhar juntamente à base do governo para que o nosso prefeito possa colocar os seus trabalhos em prática, para que se faça uma gestão diferenciada do que se vinha fazendo até agora. Como é que estão esses primeiros dias, Ito, de trabalho, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, né? Que vocês estão tão intimamente ligados aí. Como é que estão os primeiros dias, esse trabalho de tomar conhecimento, né? Da situação, do pé da situação, como é que está isso? Os trabalhos na Câmara de Vereadores estão bem tranquilos. Com certeza no Executivo, que é uma casa muito maior, que ela agrega várias secretarias, nós temos toda a composição que deve ser feita, porque o prefeito ele tem que escolher seus secretários, os secretários têm que escolher os seus braços direitos para fazer com que cada secretaria siga da melhor forma possível, dentro da legalidade e também adequada ao jeito Flávio de governar. São mudanças que vão ocorrer, tem pessoas que muitas vezes estavam mal acostumadas com o trabalho ou faziam o trabalho de uma forma diferenciada e que muitas vezes acabam não tendo a visão de que pode ser feito de uma maneira diferente. E é o que a gente quer propor e fazer, né? O trabalho de uma forma diferenciada, onde que realmente o servidor público trate o cidadão com respeito, com dignidade e que o serviço público seja eficiente. Muito bem, e essa certamente é uma questão que já foi até levantada com você, acompanhei também, não estava aqui nem em Timbó, mas acompanhava aí a votação e depois acompanhei também as entrevistas, enfim, que vocês concederam, principalmente você, eleito presidente da Câmara, e logicamente, uma das questões que foram e são, que é feita para você, e que foi feita para você durante esse período, é que o vereador Ito sempre foi muito conhecido e se destacou na Câmara de Vereadores porque levantou muitas lebres, levantou muitos problemas, foi um vereador bastante ativo, essa é a palavra. Como é que fica agora você, presidente da Câmara, tem uma responsabilidade diferente, fazendo parte de um grupo de coalizão ali para a situação, ou seja, em apoio às ações também do governo, né, do atual governo. Como é que fica o posicionamento do vereador Ito nesse contexto? Ele só agrega uma função a mais, que é a representatividade ali da Casa Legislativa. A gente vai continuar fiscalizando. Aliás, é dever de todo vereador, seja de base ou de oposição, a gente precisa fazer com que o serviço público funcione. A diferença é que hoje eu encontro as portas um pouquinho mais abertas para conversar diretamente com quem está ali à frente do problema. E isso facilita muito, porque antes eu não tinha essa porta aberta. Aí eu tinha que usar quais os recursos? As ferramentas do vereador, que é o pedido de informação, que é o que mais funciona, onde que você vai lá, estabelece as perguntas e espera 30, 40 dias para receber a resposta, quando elas vêm certas, porque às vezes quem não quer te dar a resposta logo, te sacaneia, manda a resposta errada ou não te manda a resposta adequadamente com o assunto, como eu já levei resposta assim, você solicita imagens de um determinado local, você recebe de outro e assim por diante. Então isso facilita muito. E é o que a gente não quer fazer com os demais vereadores. Todo vereador vai poder exercer o seu mandato, as tarefas do vereador da melhor forma possível, né? Então estamos ali para realmente fazer diferente do que a gente vinha sendo atendido nos últimos 8 anos. Muito bem, então essa é a expectativa e vereador Ito, nós temos certamente muita coisa, né? Todo mandato e vai acontecer fatalmente também com o mandato com o Flávio, tem muita coisa para fazer. A cidade é uma cidade né, uma cidade grande, né? A gente sabe, quando a gente compara com outras cidades, nossa cidade é uma cidade de pequeno, médio porte, mas dentro da nossa realidade, do nosso
nosso contexto, das nossas necessidades, tem muita coisa para ser feita, principalmente quando você começa a comparar aí com outros municípios. Então, a expectativa, né, do atual governo, essa coalizão que existe já agora com a Câmara de Vereadores, né, que vai ser uma Câmara de Vereadores, como você falou, que vai procurar trabalhar de forma isonômica ali com o Poder Executivo, mas a expectativa agora para esse primeiro ano é de colocar muita coisa em ordem que precisa ser colocada, né? A gente acompanha muita coisa. É lógico, não estou agora longe de fazer crítica ao governo anterior, mas é normal que você fique aí com certas situações pendentes, né? Não consegue finalizar tudo dentro do mandato. Agora, a expectativa para a conclusão daquilo que ficou, principalmente das prioridades, é positiva para esse início de ano? Sim, com certeza. E como já foi falado, inclusive pelo prefeito Flávio, as obras começadas, elas serão terminadas. Tem algumas coisas que talvez possam ser adiadas. Temos a exemplo aí, quantas obras foram começadas e não foram terminadas. Nós tivemos em 2022 empréstimo de até 30 milhões. E aí a gente fala isso porque não foi executado por falta de dinheiro, mas sim por falta de projeto, por falta de gestão. Nós temos o exemplo ali da ponte que liga o bairro das Capitais ao bairro das Nações. Se você olhar o projeto, está lá que era para fazer o empréstimo e aí era para realizar a ponte, os acessos, as calçadas e tudo mais. Assim como teria que fazer o asfaltamento da rua Tapajós, que não está acontecendo, foi cancelado, foi adiado. Temos o complexo esportivo que está em andamento, nós temos as diversas ruas ali do setor industrial. Quantas ruas estão começadas lá? Será que eles calcularam que a cada metro quadrado que vai ser asfaltado no setor industrial, a prefeitura vai pagar mais ou menos R$60 de cada metro de asfalto colocado em cada rua que tem lá? Porque existe uma lei que ampara o empreendedor, os proprietários de imóveis da área industrial, onde que o asfalto ele é mais grosso e a prefeitura pode pagar em até 30% do valor como incentivo econômico. E isso tudo tinha que estar contado antes de começar cada obra, porque são obras caríssimas. O preço do asfalto lá, ele está em torno de R$240 o metro. Desses 240 ali, 60 são o município que vão pagar. Então, assim, temos que ter paciência. Nós estamos ajeitando a casa juntamente com o prefeito. Eu digo, estamos junto com o prefeito porque a gente vai tendo conhecimento do que está acontecendo em cada secretaria. Nós temos ali, no final do ano, quando acaba o mandato, a gestão, nós temos a demissão de diversos servidores contratados. Então, houve uma folha de pagamento enorme nisso ali. A contratação, ela tem todo um processo burocrático para ser realizada. Isso não é que nem numa empresa privada que eu preciso de um jardineiro, eu lanço o edital, um anúncio hoje, amanhã eu já contrato. Existe todo um processo que faz com que às vezes as coisas demorem. Então, assim, vai ser normal, e acontece, agora no mês de janeiro, principalmente até o final do mês, encontrar os nossos imóveis com um capim um pouquinho mais alto, os nossos postos de saúde, vai ter alguns funcionários que vão ter que suprir a demanda pela falta de outros que serão contratados. A gente precisa da paciência das pessoas e sim, temos a garantia de que vai ser um bom mandato e com muita diferença para a população. E a própria Câmara de Vereadores também vai ter, tem algumas situações aí que, por exemplo, o Timbó-Prev, tem outras demandas aí na Câmara de Vereadores que vão fatalmente culminar aí nesse mandato, principalmente nesse ano aí que você está à frente da Câmara. Exatamente. E o bom é que o nosso prefeito, ele estava junto na legislatura, quando o projeto do Timbó-Prev passou pela Câmara, foi rejeitado, porque quando o projeto tramitou, se viu em outras cidades alguns meios, né, de se fazer a redução desse déficit. Por exemplo, a usina de geração de energia solar era uma das metodologias, aí, uma das ferramentas que poderia ser implantada para isso. Nós também autorizamos o empréstimo de até 5 milhões para a execução dessa usina e ela está suspensa, porque
Hoje você vai investir esse valor e com 3, 4 anos esse dinheiro começa a deixar de sair dos cofres públicos. Isso é até uma economia para uma gestão futura. Então, é um meio de fazer as coisas acontecerem. Outras ferramentas, terrenos que muitas vezes podem ser, um terreno pelo menos, ou um imóvel, que pode ser cedido ao Timbó-Prev para que ele tenha sua sede própria, que comece a ter menos despesas. Isso tudo ajuda a fazer com que o déficit do Timbó-Prev venha mais abaixo. E, com certeza, aquela história de penalizar o servidor público com algum percentual de desconto seria a última das opções para a nossa gestão. Muito bem, Ito, só para a gente ir se encaminhando para o final aqui também, afinal você tem outros compromissos aí já assumidos, mas dentro da Câmara de Vereadores também, agora falando de estrutura da Câmara de Vereadores e de transparência da Câmara de Vereadores, o que você já tem em mente planejado, né? Porque você, afinal, você e a mesa diretora aí, como você mencionou, vocês são responsáveis também por essa condução da estrutura ali da Câmara de Vereadores. Alguma mudança nessa estrutura? A questão da transparência das ações, como é que isso vai funcionar? Bom, a questão da transparência dos atos da Câmara, eu acho que até hoje eu nunca vi nada que pudesse ser questionado, e a gente vem há muito tempo. Ela é uma equipe mais enxuta do que uma prefeitura. Nós temos excelentes profissionais lá que estão há muito tempo lá. Então, as mudanças de pessoal são poucas, o que vier vem para agregar, né, positivamente. Nós temos 6 servidores efetivos, nós temos 6 cargos que são comissionados, que são ocupados por pessoas que são colocadas lá pela mesa diretora. Estamos pensando na criação de mais 1 ou 2 cargos, porque muitas vezes o trabalho daquele profissional que é efetivo, ele não pode ser feito por outra pessoa, ou então não pode se contratar externamente para assinatura vamos supor, do contador. Eu não posso, temporariamente, o contador vai pegar 30 dias de férias e vou contratar um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade da Câmara, é um exemplo. Então, existem cargos ali pontuais que a gente precisa criar uma nova carga. A criação do cargo não implica que possa ser, que tenha que ser ocupados 2 ao mesmo tempo. Mas se eu quiser ocupar no momento oportuno, eu tenho que ter o cargo criado. Então, são algumas medidas que não vão alterar a questão do orçamento. E o que as pessoas precisam entender é que o dinheiro da Câmara, apesar dele vir da Prefeitura, ele é direito da Câmara, é um dever do Executivo repassar essa fatia do bolo orçamentário para a Câmara para a sua gestão. Então, nós não precisamos trabalhar com a Câmara, deixar, por exemplo, o ar-condicionado lá em más condições e para no final do ano devolver um cheque de 1 milhão para o Executivo tapar buraco na sua gestão. O dinheiro da Câmara tem que ser usado de forma coerente, adequada, para que as pessoas que vêm utilizar a Câmara tenham a comodidade de estar lá num lugar bem receptivo, e que no final do ano, se sobrar dinheiro, a gente devolve sim para o Executivo da forma legal, como tem que ser, mas não deve se usar a Câmara como uma poupança forçada para tapar o buraco da gestão. Pois é, e outras questões, por exemplo, a gente já comentou por aqui no ano passado, logo que aconteceu a eleição, da possibilidade, ou de ter sido ventilado aí nos corredores, né, a possibilidade de ter assessor. Isso já foi descartado pela maioria dos vereadores, essa possibilidade, mas a gente já tem comentado por aqui, em outras oportunidades também, por exemplo, que salário de prefeito hoje na cidade de Timbó é um salário que, se a gente for comparar com um gestor de uma grande empresa, que a cidade o município, a prefeitura é uma das maiores empresas aqui da cidade, o salário do gestor, né, do gerente, do diretor dessa empresa ali comparado, é um salário baixo. Se a gente olhar o que ganham outros vereadores aí dos municípios do porto de Timbó, a gente pode considerar que o salário dos nossos vereadores aqui também é um salário que pode-se dizer que é abaixo até daquilo que se ganha em municípios
municípios de mesmo porte, e a gente não viu aqui, por exemplo, o que aconteceu em outros municípios na calada no final da gestão, que é comum acontecer. Aumenta-se lá os salários dos vereadores, né, para a próxima gestão. Esses assuntos mais polêmicos, onde é que você tem isso no radar, e tu também? Como é que você vê isso? A princípio, a gente observa, e um fato interessante é que Timbó sempre se compara muito a Pomerode. Pelo número de população, são muitas características iguais, né? Porém, a questão salarial, e aí a gente fala de todo o funcionalismo público, todo, desde do operacional até o prefeito, existem diferenças enormes. No legislativo, no executivo, são grandes diferenças. E a gestão atual, em promessa de campanha, falou na questão de cargos e salários, que vai ser executada aqui nessa gestão, e bem como essa questão do legislativo, agora falando com propriedade, até acredito que seria prudente essa questão dos aumentos serem feitos no primeiro ano de gestão. Por quê? Primeiro, quando a gente vota um aumento para vereadores, ele só vai passar a vigorar daqui a 4 anos, na próxima legislatura. Ou seja, se algum dos nossos vereadores propor a questão do aumento agora e houver a aprovação, esse aumento ele só vai acontecer daqui a 4 anos. Ele só pode acontecer na próxima? Vocês não podem votar sobre o salário de vocês, então? Não pode. Isso é inconstitucional. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso agora? Concordo que o salário de vereador hoje sobra R$5 mil para o vereador. Para alguns estão contentes, para outros acham muito pouco. Só que aí a gente tem que avaliar o trabalho do vereador. E aí cada vereador tem que responder por si. Agora, se a gente aprovar o aumento para daqui a 4 anos, a população tem 4 anos para avaliar o nosso trabalho. E aí eu não estou legislando em causa própria. Eu vou ter que trabalhar, mostrar trabalho para a comunidade, para daqui a 4 anos ela confiar o seu voto em mim. Agora, deixar para aumentar o salário de vereador antes das eleições, ou até após as eleições, como a gente já viu em várias cidades, e aí a gente não sabe como é que conseguem fazer isso, como é que o Tribunal de Contas não pega e tal, seria melhor para a população. A nossa Câmara, ela é enxuta, nossos vereadores têm esse salário que eu acabei de falar, o presidente ganha um pouco mais, eu nem sei quanto é que o presidente ganha, só para saber o interesse financeiro que a gente tem. Nós não temos assessoria, nós só recebemos esse salário aí. Nós não temos ajuda de telefone, nós não temos ajuda de combustível. Uma das poucas vantagens que o vereador tem é a utilização do veículo da Câmara, quando necessário, para ir a Florianópolis. Aí ele recebe o carro abastecido, ele vai para Florianópolis, faz os seus trabalhos que tem que ser feitos e não tem esse custo do combustível e nem do veículo. A sua alimentação lá, ele faz... ele escolhe onde ele quer comer. Se ele quiser ficar 2 dias, ele até vai ficar com o carro lá 2 dias sem problema nenhum. Agora não é pago diária para hotel, né? Então acho bem justo. E a nossa Câmara, sim, ela é orgulho para todo timboense, porque nós temos uma Câmara enxuta e eficiente. E quando essa Câmara deixar de ser eficiente aos vereadores, eu acho que ninguém dos vereadores tem que se omitir em, de repente, ou contratar mais um assessor para trabalhar para os 9 vereadores, ou então, se fosse o caso, a questão de assessor pessoal. Mas eu não vejo ainda Timbó com a necessidade de que cada vereador tenha um assessor. Eu sei que, por exemplo, você vai lá na Câmara de Vereadores, talvez eu não esteja lá. Talvez você gostaria de ser atendido pelo assessor do vereador, para que pelo menos o vereador tivesse ciência do assunto que te levou até lá. Mas será que precisa? Será que não precisa? Eu acho que... Será que nesse momento não dá conta de fazer uma recepção lá, não dá conta de fazer? Enfim. Nós temos os nossos assessores que, por enquanto, nós temos um assessor lá que, além de assessorar os vereadores, ele também cuida do Parlamento Jovem. Quando eles não conseguirem mais dar toda essa atenção aos vereadores, e aí, independente de qual seja o vereador, só demonstrar a necessidade que, se precisar criar um cargo de mais um assessor, a gente cria e a gente vai oportunizar para que o vereador faça o seu trabalho da forma correta. Muito bem, Ito, quero agradecer a tua participação aqui na nossa programação.
o vereador Carlos Adriano Krieger, o Ito, novo presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, nesse mandato que se iniciou agora, dia 1º de janeiro de 2025. Ito, sucesso para você à frente dessa nova função aí de presidente e nessa nova legislatura que se abre para você também nesse ano de 2025 até 2028. 2028. Até 2028. Um abraço para você, muito obrigado. Feliz 2025. Muito obrigado, Odair. Um feliz ano novo a todas as pessoas aqui da cidade de Timbó. A todo mundo a gente deseja, né? É claro que a gente gostaria que quem é bandido pague o seu... Não tem um ano feliz, né? Que seja mais justo. Mas de uma forma generativa, assim, um feliz ano novo a todos. Muito bem.